Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. De origem humilde, Ji-yoon foi obrigada a começar a trabalhar cedo. Em seu primeiro dia como recepcionista em um shopping de luxo, ela cometeu um erro. Tratou clientes VIP como se fossem clientes comuns. Um dos incidentes aconteceu quando um carro deveria ter seguido em frente, mas deu ré inesperadamente. Dentro do veículo estava o filho de um poderoso magnata, que saiu do carro e, com um gesto arrogante, exigiu explicações. Nervosa, Ji-yoon ajoelhou-se e implorou desculpas. Ele, com um tom de superioridade, questionou se ela sequer havia notado a placa do carro, o que a deixou ainda mais aflita. Ao perceber que se tratava de um VIP, Ji-yoon pediu desculpas novamente, mas o jovem magnata, conhecido como Seol-ho, sentiu-se desrespeitado e se recusou a perdoá-la. Confusa e tentando recuperar a situação, Ji-yoon usou gestos formais para cumprimentar os convidados, mas a confusão já estava formada. Assim que o carro partiu, um colega começou a reclamar da atitude do jovem, chamando-o de lunático. Seol-ho ouviu a conversa, saiu do carro furioso e confrontou o grupo. Ele interpretou a atitude de Ji-yoon como uma provocação e acusou-a de agir de forma descontrolada. Mesmo com o colega tentando explicar a situação, Seol-ho o empurrou, ferindo-o levemente. Isso foi o suficiente para Ji-yoon, que, sempre guiada pelo bom senso, decidiu confrontar o magnata, deixando-o ainda mais irritado. O gerente do shopping chegou apressado, ouviu o relato e ordenou que Ji-yoon pedisse desculpas imediatamente. Só então ela soube que Seol-ho não era apenas um VIP qualquer, mas o segundo filho do presidente do grupo que controlava o shopping. Com medo de prejudicar seus colegas e o gerente, Ji-yoon se viu obrigada a pedir desculpas novamente. Mesmo assim, Seol-ho permaneceu insatisfeito. Desesperada, Ji-yoon perguntou se deveria se ajoelhar, mas nunca imaginou que o próprio gerente se ajoelharia primeiro. Sentindo-se encurralada, Ji-yoon seguiu o exemplo e também se ajoelhou, implorando por perdão. Observando a jovem ajoelhada, Seol-ho percebeu que havia exagerado e finalmente decidiu ir embora. Apesar de sua postura rígida, ele não era naturalmente cruel, mas estava descontando sua raiva em Ji-yoon. Isso porque sua família estava pressionando-o a casar-se com Lady Shaya, filha de uma poderosa família, algo que ele abominava. Ele usou Ji-yoon como válvula de escape para sua frustração. No entanto, o incidente não terminou ali. O momento em que Ji-yoon se ajoelhou foi registrado por transeuntes, e os vídeos logo começaram a circular online, transformando o caso em um escândalo público. Logo, o vídeo de Ji-yoon ajoelhada tornou-se viral, ganhando as manchetes e gerando grande repercussão. Contudo, o impacto negativo foi imenso. As ações do grupo empresarial liderado pelo pai de Seol-ho despencaram. O presidente da empresa ficou furioso e chamou Seol-ho para uma conversa severa. Durante a discussão, o pai insinuou que a atitude irresponsável de Seol-ho estava ligada à insatisfação com o casamento arranjado com Lady Shaya. Embora negasse, Seol-ho não ousou rebater as acusações, prometendo resolver o problema imediatamente. Determinando encerrar o assunto, Seol-ho encontrou Ji-yoon. Com sua habitual arrogância, entregou-lhe 2 pilhas de dinheiro, acreditando que ela havia planejado a divulgação do vídeo para extorquí-lo. Para sua surpresa, Ji-yoon rejeitou a oferta. Apesar de vir de uma família humilde, ela desprezava atitudes como a dele. Seu gesto de se ajoelhar havia sido apenas para proteger seus colegas. Durante a discussão, Seol-ho começou a passar mal, vomitando antes de desmaiar. Assustada, Ji-yoon o levou às pressas para o hospital. No hospital, ao procurar o telefone de Seol-ho para avisar sua família, Ji-yoon encontrou as pilhas de dinheiro que ele havia lhe oferecido. Apesar da tentação, ela colocou o dinheiro de volta no bolso dele e se preparou para sair, mas mudou de ideia ao notar olhares curiosos de outras pessoas no quarto. Temendo que alguém roubasse o dinheiro, Ji-yoon decidiu guardá-lo temporariamente para devolver mais tarde. Quando Seol-ho despertou, recebeu uma notícia devastadora. Ele tinha câncer terminal e, no máximo, 6 meses de vida. Chocado e sem rumo, ele deixou o hospital. Ao sair, encontrou Ji-yoon que tentava devolver o dinheiro, mas ele ignorou-a completamente. No carro, Seol-ho finalmente deixou cair sua máscara de arrogância, sentindo-se vulnerável, confuso e com medo. A injustiça de sua condição o fazia questionar até mesmo Deus.
Como poderia o herdeiro de um império acostumado ao luxo e ao poder enfrentar a contagem regressiva de uma morte inevitável? A vida de Soho tornou-se uma rotina vazia. Festas, jantares e compromissos com sua noiva, Lady Shaya, uma parceira escolhida por interesses comerciais. Durante uma festa de noivado, Soho entregou a Shaya um colar caríssimo, fingindo entusiasmo enquanto os fotógrafos registravam o momento. Assim que as câmeras foram desligadas, ele quebrou uma taça de vinho e explodiu em raiva, desejando afastar Shaya. Enquanto isso, Ji-eun vivia uma realidade completamente diferente. Simples e feliz, ela comemorou seu aniversário ao lado de seu namorado Min-seo, que sugeriu adiar o casamento para planejar um futuro mais estável. Ji-eun concordou prontamente, demonstrando sua natureza prática e otimista. Na mesma noite, Soho, bêbado e frustrado, armou uma cena para afastar Shaya de vez. Quando ela chegou à casa dele, foi recebida por uma mulher desconhecida, vestindo um ousado vestido vermelho, que parecia confirmar suas suspeitas de traição. A mulher explicou que havia sido contratada para enganar Shaya, mas isso apenas intensificou sua humilhação. Acreditando ser alvo de uma armação cruel, Shaya descontou sua raiva na mulher e até jogou dinheiro na piscina para insultá-la. Mesmo após a saída de Shaya, o clima permaneceu pesado. Soho continuava preso em um ciclo de autodestruição, enquanto Ji-eun, sem saber, permanecia como uma figura inesperada em seu futuro tumultuado. O destino dos dois parecia cada vez mais entrelaçado, ainda que de formas imprevisíveis. Shaya, tomada pela raiva e pela humilhação, jogou sua bolsa na lata de lixo mais próxima antes de sair, sem olhar para trás. Dentro da casa, Ji-eun, a mulher de vestido vermelho, enxugava silenciosamente as lágrimas. Embora estivesse profundamente ferida, ela não tinha tempo para lidar com a dor emocional naquele momento. Desesperada, correu até a piscina para resgatar o dinheiro que ainda flutuava, mas, subitamente, sentiu-se tonta e caiu na água. Ji-eun era uma jovem que, apesar das dificuldades, sempre buscou manter a obediência e o respeito. Vinda de uma família pobre, dividia um pequeno beliche com sua irmã mais velha, Ji-eun. Pequenas discussões entre as duas, como quem desligaria o despertador, eram comuns, mas Ji-eun sempre demonstrou seu amor pela irmã, cuidando dela e preparando todas as refeições. A realidade, no entanto, era dura. A mãe das meninas era viciada em jogos de azar, frequentemente perdendo todo o dinheiro da casa e acumulando dívidas. O pouco que restava vinha do trabalho de Ji-eun, que sustentava a casa com seu salário modesto. Desta vez, a mãe pegou 10 milhões de won que Ji-eun havia economizado para devolver a Soho e perdeu tudo em jogos. Com os credores ameaçando tomar a casa da família, Ji-eun precisou abandonar os estudos e trabalhar em um clube noturno para pagar as dívidas. Foi nessa primeira noite de trabalho que a tragédia aconteceu. Ji-eun perdeu a vida. Soho, que dormia na casa, acordou e percebeu algo errado. Quando se deu conta de que Ji-eun ainda estava na piscina, pulou na água para salvá-la, mas já era tarde. Ji-eun havia parado de respirar. Min-seo, advogado da família de Soho e namorado de Ji-eun, chegou à cena logo após o ocorrido e ficou horrorizado ao reconhecer o corpo. Era a irmã de Ji-eun, agora sem vida. O choque foi ainda maior ao ver Soho, bêbado e incapaz de explicar o que havia acontecido. Min-seo sabia que algo estava errado, mas não havia como confirmar naquele momento. Quando Ji-eun chegou e viu a irmã morta, caiu no chão, completamente devastada. Sua dor foi incontrolável, e seu desespero preencheu o ambiente. Enquanto Min-seo tentava apoiar Ji-eun, ele se lembrou de algo, uma caneta que encontrou na cena. Aquela caneta pertencia a Shaya, o que o levou a suspeitar de sua participação. No entanto, ele decidiu não revelar suas suspeitas imediatamente. Depois que o corpo foi levado pela polícia, Soho também foi detido, mas, devido à influência de sua família, foi liberado rapidamente. O poder do magnata estava claro, tudo foi resolvido nos bastidores. Ao retornar para casa, Soho enfrentou um questionamento direto de seu pai, que perguntou se ele havia causado a morte de Ji-eun. Soho, ainda atordoado e se sentindo culpado, respondeu de forma vaga, afirmando que para o pai a verdade parecia não importar. A conversa terminou sem conclusões, mas o peso do incidente permanecia.
No escritório do presidente, Min-seo e seu superior foram convocados para discutir o caso. Min-seo sugeriu que, com base na lesão na cabeça da vítima, talvez Sol-ho, enquanto bêbado, tivesse acidentalmente causado a queda de Ji-eun na piscina. Essa explicação parecia conveniente para todos. O presidente, sem interesse em prolongar o caso, ofereceu 2 cheques em branco para que tudo fosse resolvido. Min-seo, ainda desconfiado, confrontou Chaya com a caneta que encontrou na cena. Ela negou qualquer envolvimento e desafiou Min-seo a levar a caneta à polícia ou ao presidente, afirmando que isso não tinha nada a ver com ela. Min-seo, dividido entre a lealdade à sua namorada e a tentação de aceitar uma grande soma de dinheiro, enfrentava um dilema moral: lutar por justiça ou proteger sua carreira. A história de Ji-eun, marcada pela pobreza e pelo sacrifício, parecia perdida em meio ao jogo de interesses e poder. Ji-eun, devastada pela perda da irmã, agora enfrentava um mundo repleto de intrigas e injustiças, sem saber o que o futuro lhe reservava. A tragédia tomou conta da vida de Ji-eun após a morte prematura de sua irmã mais nova, que ainda era apenas uma estudante. A mãe, sempre fugindo dos credores, não compareceu ao funeral, aumentando ainda mais a dor da situação. Ji-eun sequer tinha dinheiro para arcar com os custos do enterro, e a situação ficou ainda mais sombria quando Min-seo, seu namorado de longa data, decidiu se afastar. Determinando-se a investigar, Min-seo procurou Chaya novamente. Ele revelou que revisou as câmeras de vigilância e encontrou evidências de que Chaya esteve no quarto de Sol-ho na noite em que tudo aconteceu. Apresentando um USB com o único vídeo restante, Min-seo confrontou Chaya, que finalmente admitiu sua presença na cena e confessou ter agredido Ji-eun na cabeça. A revelação foi devastadora. Min-seo, apesar de saber da gravidade do que Chaya havia feito, prometeu cuidar de tudo. Ele entregou o vídeo a ela, tornando claro que estava comprometido em proteger sua posição, mesmo às custas da verdade. Mais tarde, Min-seo mentiu para Ji-eun, dizendo que sua irmã mais nova estava sozinha no hotel na noite de sua morte. A polícia também parecia empenhada em encerrar rapidamente o caso. Quando questionado, Sol-ho lembrou que havia chamado Chaya à sua casa naquela noite para terminar o noivado, mas mentiu dizendo que não se lembrava de nada ao ser interrogado. Ao confrontar Chaya sobre sua presença, ela mentiu friamente, alegando que estava com outro homem. Sol-ho não insistiu, consciente de sua própria indiferença e hostilidade para com ela no passado. Enquanto isso, a secretária de Sol-ho entregou-lhe discretamente os documentos de um testamento deixado por Ji-eun. Inicialmente irritado com a intromissão, Sol-ho acabou lendo o documento e descobriu com surpresa que Ji-eun era a irmã mais nova de Ji-eun, a mulher que ele havia conhecido em circunstâncias difíceis. A conexão o abalou profundamente. No dia seguinte, Ji-eun recebeu da polícia a notícia de que sua irmã havia morrido sozinha após consumir álcool. Revoltada, ela recusou-se a aceitar essa conclusão e exigiu uma investigação mais aprofundada. Apesar de suas súplicas, a polícia insistiu que Ji-eun havia deixado um testamento em forma de mensagem não enviada em seu celular, sugerindo um ato de desespero. A insistência de Ji-eun por justiça atraiu a atenção de Sol-ho, que, observando seu desespero, lembrou-se de sua própria dor quando perdeu a mãe na infância. Ele começou a questionar sua possível responsabilidade na tragédia. Em busca de respostas, Ji-eun recorreu a Min-seo, implorando para que ele ajudasse a descobrir a verdade. Contudo, Min-seo reafirmou a narrativa oficial e entregou-lhe um cartão de visita, sugerindo que procurasse alguém chamado Kang In-bel. Ji-eun encontrou Kang, que revelou verdades dolorosas. Ji-eun havia trabalhado como prostituta durante anos para ajudar a sustentar a família. Ele afirmou que Ji-eun frequentemente expressava o desejo de escapar das pressões familiares e buscar uma vida mais confortável. Devastada, Ji-eun retornou ao funeral de sua irmã. Lá foi informada pela equipe da funerária que um homem havia pago todas as despesas do enterro. Embora não soubesse quem era, esse gesto anônimo trouxe uma pequena trégua à sua imensa dor. Ji-eun correu com pressa, imaginando que pudesse encontrar Min-seo, mas ele parecia ter desaparecido completamente. Na verdade, a pessoa que havia pagado pelo enterro de sua irmã mais nova era Sol-ho, que observava à distância, escondido, enquanto Ji-eun lutava para lidar com a dor. Sem saber o que mais fazer, Ji-eun tentou ligar para Min-seo novamente, mas ele não atendeu.
Naquele exato momento, Min-seo estava entregando um cheque ao presidente da corporação, com um valor surpreendente de 10 bilhões de won, deixando o presidente incrédulo. Enquanto isso, sob as ordens de seu pai, a morte de Ji-eul foi oficialmente classificada como um trágico incidente causado por ela mesma. No entanto, Sol-ho não conseguia se livrar das dúvidas sobre sua própria responsabilidade. Ele acompanhava os passos de Ji-eun à distância, e cada lágrima que ela derramava aumentava sua culpa. Decidido a descobrir a verdade, ele contratou especialistas para recuperar as imagens apagadas das câmeras de segurança. Embora os vídeos fossem restaurados, nada comprometedor foi encontrado. O que Sol-ho não sabia era que Min-seo havia manipulado todo o processo, desde subornar os técnicos até orquestrar falsas evidências, incluindo o falso testamento encontrado no celular de Ji-eul. Chaya, que estava com o único vídeo original, decidiu se livrar da prova jogando-o no mar. Por sua vez, Ji-eul não aceitava a narrativa de que sua irmã teria tirado a própria vida e solicitou uma autópsia para esclarecer os fatos. Quando a polícia notificou Min-seo, ele permaneceu calmo, confiante de que havia controlado todos os detalhes. Ji-eun acompanhou, aflita, o processo forense, segurando firme a angústia enquanto esperava os resultados. Quando eles foram divulgados, apontaram que Ji-eul havia sofrido uma lesão na cabeça e morrido afogada, estando embriagada. Apesar das suspeitas, Ji-eun foi forçada a aceitar esse veredito manipulado. Após o funeral e a cremação de sua irmã, Ji-eun voltou para casa, apenas para encontrar um estranho cozinhando macarrão em sua cozinha. O homem revelou que sua mãe havia usado a casa como garantia para pagar dívidas. Chocada ao ver os documentos, Jin descobriu que as dívidas de sua mãe eram ainda maiores do que imaginava, e que agora ela estava prestes a perder tudo. Ao arrumar suas coisas para sair, Jin encontrou um presente que sua irmã havia deixado para ela, um presente de aniversário que jamais poderia ser entregue. O objeto trouxe à tona memórias felizes, mas também uma tristeza profunda. Quando estava prestes a sair, o homem bloqueou sua passagem, exibindo intenções sinistras. Em um momento de desespero, Ji-eun conseguiu se livrar dele, mas ele começou a persegui-la. Foi então que Sol-ho apareceu, intervindo para protegê-la. Exausta e sem ter para onde ir, Ji-eun se sentou na calçada, segurando o presente de sua irmã. O passado parecia tão próximo, mas agora distante demais para ser recuperado. Por um breve momento ela sorriu, mas logo as lágrimas voltaram a dominar seu rosto. Sol-ho, preocupado, continuou observando-a de longe, sentado em seu carro. Enquanto Ji-eun caminhava sozinha sob a chuva, ela sentiu que o mundo ao seu redor havia se tornado vazio. Sem a irmã, com a mãe desaparecida e a casa perdida, ela não via motivos para continuar. Quando Sol-ho percebeu o estado frágil de Ji-eun, ele saiu do carro e atravessou o trânsito para abraçá-la. Irritado e angustiado, perguntou por que ela estava desistindo de viver. Ji-eun respondeu que estava cansada de tudo, que a vida havia perdido o sentido. A chuva caía com intensidade, como se o céu compartilhasse da dor daqueles dois jovens. Enquanto as gotas escorriam por seus rostos, ambos se encontraram no ápice do sofrimento, compartilhando o peso de seus destinos difíceis. Os olhos de Sol-ho suavizaram enquanto ele olhava para Ji-eun. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas sentia a necessidade de protegê-la. Apesar de sua preocupação evidente, Ji-eun ficou intrigada com a mudança repentina em sua atitude. Para disfarçar seus verdadeiros sentimentos, Sol-ho inventou uma desculpa, dizendo que ela lhe devia 10 milhões de won. Ji-eun, sem hesitar, prometeu pagar, pedindo que ele não se preocupasse. Contudo, Sol-ho não conseguia relaxar vendo seu estado frágil e temendo que ela pudesse cometer uma loucura, a colocou em seu carro para mantê-la segura. Enquanto isso, um novo problema surgia. Sol-shu, meio-irmão mais velho de Sol-ho e herdeiro de uma poderosa família de magnatas, preparava uma armadilha. Ele planejava expor publicamente que Sol-ho era suspeito da morte de Ji-eul, convocando a imprensa para uma coletiva. Determinado a arruinar seu irmão, Sol-shu estava disposto a tudo para ganhar controle da herança. Min-seo tentou intervir, alertando que a divulgação poderia prejudicá-lo, já que ele sabia a verdade sobre o incidente. Ainda assim, Sol-shu ignorou as ameaças e prosseguiu com seu plano.
Quando soube da coletiva, Soo-ho deixou Ji-yoon no carro e foi ao local. Lá encontrou seu irmão mais velho e o clima se tornou tenso. Soo-chul revelou sua intenção. Queria que Soo-ho transferisse metade de suas ações, prometendo manter o segredo em troca. Apesar da pressão, Soo-ho manteve sua postura e riu, afirmando que não tinha medo, já que estava perto da morte. Ele subiu ao palco e parecia decidido a contar tudo à imprensa. No entanto, ao avistar Ji-yoon entrando no salão, sua determinação vacilou. A lembrança do sofrimento dela o atingiu, e ele perdeu a coragem de revelar a verdade. A hesitação de Soo-ho enfureceu Soo-chul, que perdeu o controle e o atacou diante dos repórteres. As câmeras capturaram o confronto dos irmãos, e a situação rapidamente saiu do controle. No meio da confusão, Ji-yoon foi empurrada, mas Min-seo, ao invés de ajudá-la, protegeu Chaya. Desorientado, Soo-ho deixou o local e foi embora em seu carro, fugindo das perguntas incessantes dos jornalistas. O incidente chegou aos ouvidos do presidente da família, que, furioso, enfrentou Soo-chul. Em um momento de raiva, ele atirou uma taça de vinho, que acabou acertando Min-seo, ferindo-o. Apesar do sangue escorrendo, Min-seo permaneceu em silêncio, suportando tudo sem reclamar. Enquanto isso, Soo-ho foi atrás de Ji-yoon. Ele cuidou de seus ferimentos e a levou a um restaurante, preocupado com seu bem-estar. Sem saber suas preferências, pediu diversos pratos, mas Ji-yoon, sem apetite, recusou. Soo-ho, fingindo teimosia, ordenou que o chefe jogasse tudo fora, o que fez Ji-yoon começar a comer para evitar o desperdício. Depois de garantir que ela descansasse bem, Soo-ho continuou agindo como alguém frio e arrogante na manhã seguinte. Ele a forçou a assinar um contrato prometendo pagar a dívida de 10 milhões de won. Essa atitude, no entanto, era um pretexto para acompanhar de perto tudo o que ela fazia. Mais tarde, ele foi à casa de Ji-yoon, quitou todas as dívidas da mãe dela e recuperou a propriedade da família. Durante a visita, descobriu mais sobre a mãe de Ji-yoon por meio do homem de meia-idade que estava na casa. Decidido a ajudar Ji-yoon a seguir em frente, Soo-ho organizou um encontro entre ela e Min-seo. Ele fez questão de criar uma imagem positiva de Min-seo para encorajá-la a vê-lo. No entanto, ao reencontrá-la, Min-seo já não era o mesmo. O olhar amoroso que ele costumava ter por Ji-yoon havia desaparecido, substituído por uma frieza que refletia o distanciamento entre os dois. Ele a levou para onde sua mãe estava, encerrando qualquer vestígio da conexão emocional que antes compartilhavam. Held informou a Ji-yoon que sua mãe havia sido presa por fraude, mas que agora a dívida estava quitada e a casa recuperada. Ele ainda acrescentou que ela poderia visitar sua mãe mais tarde. Quando Ji-yoon questionou como ele conseguiu tanto dinheiro para resolver a situação, Held respondeu de forma indiferente, focando apenas no encerramento de tudo. Apesar do tom frio, havia algo mais profundo por trás das palavras. Afinal, entre pessoas que se amam, poucas coisas são tão difíceis quanto declarar o fim de um relacionamento de 6 anos. A dor era palpável. Ji-yoon, incapaz de aceitar a situação, perguntou a Min-seo quando seus sentimentos haviam mudado. Ele, no entanto, evitou dar explicações e foi embora, deixando-a sozinha. Após a partida abrupta, Ji-yoon não conseguiu segurar as lágrimas. De longe, Soo-ho, observando de dentro de seu carro, viu toda a cena e sentiu sua angústia. Pouco tempo depois, a mãe de Ji-yoon foi libertada da prisão, apenas para ser atingida por outra tragédia. Sua filha mais nova havia falecido. Ao receber a notícia e ver a urna de Ji-eul, a mãe foi tomada por uma profunda dor e arrependimento, culpando Ji-yoon pelo funeral simples. A pressão emocional foi tanta que Ji-yoon desmaiou. Ji-eul, antes de falecer, havia trabalhado em um centro de emprego ilegal para ajudar a pagar as dívidas da mãe. Isso fez com que sua vida fosse encurtada. A mãe, ao ouvir essa revelação, ficou incrédula e buscou respostas. Ela foi atrás de Tae-sung, o homem de quem havia tomado dinheiro, para confrontá-lo. Ele revelou que anteriormente havia sugerido que Ji-eul fosse trabalhar para ele, mas a mãe achou que era uma brincadeira. Agora, ela percebia que sua filha realmente havia sido usada para quitar as dívidas da família. Tae-sung, no entanto, desdenhou do assunto e ressaltou que o mais importante era descobrir a verdadeira causa da morte de Ji-eul, que parecia estar envolta em mistério. Tae-sung insinuava saber algo, mas sua postura evasiva frustrava a mãe,
que sentia que ele escondia evidências cruciais. Em outro momento, Ji-Yoon estava trabalhando quando foi chamada para atender um convidado VIP. Ao ajudá-lo, descobriu que o homem era Min-seo, que havia terminado com ela no dia anterior. Para sua surpresa e dor, ele estava acompanhado de uma jovem rica chamada Chaya. Naquele momento, Ji-Yoon compreendeu o real motivo pelo qual ele havia terminado o relacionamento. Ele havia escolhido Chaya. Enquanto Chaya escolhia roupas para Min-seo, Ji-Yoon fez um comentário sarcástico sobre como uma camisa justa ficaria melhor nele. Chaya, ao olhar para Ji-Yoon, sentiu que já a conhecia de algum lugar, mas não conseguiu se lembrar de onde. Quando foi ao banheiro, Min-seo tentou explicar as coisas para Ji-Yoon, mas ela o interrompeu, afirmando que não interferiria mais em sua vida. Chaya, ao retornar, encontrou Soo-ho na loja e, desconfiada, puxou Min-seo para sair, mas Ji-Yoon o seguiu com as compras e acabou caindo. Soo-ho, vendo a situação, usou a desculpa de precisar de ajuda para tirar Ji-Yoon dali, deixando Chaya intrigada. Nesse momento, Chaya finalmente lembrou que Ji-Yoon era a irmã da garota que ela havia matado e que havia aparecido na coletiva de imprensa. Enquanto isso, Min-seo voltou ao trabalho e recebeu um presente misterioso, um buquê de flores e uma caixa contendo um USB. Quando abriu, ficou apavorado com o que viu, o vídeo do incidente que levou à morte de Ji-eul. Pouco depois, ele recebeu uma ligação de uma pessoa anônima que sabia sobre seu envolvimento no caso e ameaçou expô-lo. Min-seo foi orientado a seguir instruções e acabou entrando no carro de Tae-sung, o homem que havia obtido o vídeo ao instalar câmeras na piscina onde o incidente ocorreu. Tae-sung revelou que sabia da cumplicidade de Min-seo e o pressionava, evidenciando que tanto ele quanto Chaya estavam diretamente ligados ao trágico desfecho. Tae-sung procurou Min-seo com urgência e o confrontou, dizendo que o atraso na resolução do caso poderia colocar muitas pessoas em perigo, principalmente Min-seo. Tae-sung não escondia seu desprezo, deixando claro que estava enojado com as atitudes de Min-seo, incluindo o fato de ele ter enganado Ji-yoon. Ele ameaçou expor Min-seo a Soo-ho e ao presidente, caso ele não pedisse 1 bilhão a Chaya. Para piorar, Tae-sung prometeu uma recompensa de 30% do montante para incentivar Min-seo, que se viu sem escolha e começou a organizar o dinheiro. Enquanto isso, Soo-ho lidava com outra batalha, sua saúde debilitada. Ele voltou ao médico na esperança de ouvir boas notícias, mas recebeu a confirmação de que seu tempo de vida era curto e não havia como prolongá-lo. Ao invés de se revoltar, Soo-ho sorriu, aceitando a dura realidade. Ele decidiu viver intensamente o tempo que lhe restava, deixando de lado seus arrependimentos. Nesse momento, Ji-yoon o procurou, pedindo ajuda para investigar a morte de sua irmã. Soo-ho hesitou, incerto se sua motivação era proteger Ji-yoon ou apenas pena. No fim, decidiu se afastar dela e buscar um lugar tranquilo para passar seus últimos dias. Em outra frente, a mãe de Ji-yoon voltou a procurar Tae-sung, esperando obter informações sobre o que aconteceu com Ji-eul. Contudo, após beber algumas cervejas, Tae-sung ficou completamente embriagado e desmaiou. Preocupada, Ji-yoon foi até sua mãe e, enquanto estavam juntas, ouviram uma batida na porta. Assustadas, se esconderam atrás de uma mesa enquanto um grupo de bandidos liderado por Kang In-bel invadia o local. Eles procuravam evidências, especificamente o vídeo do dia em que Chaya esteve na piscina. Ji-yoon e sua mãe ouviram toda a conversa, confirmando que a gravação era essencial para revelar a verdade. Enquanto isso, Min-seo era pressionado por outra pessoa, o funcionário que instalou a câmera ilegalmente. Este, ciente dos 10 bilhões que Min-seo havia recebido no caso da piscina, exigiu 1 bilhão em troca de silêncio. Sem saída, Min-seo pediu dinheiro emprestado a Chaya, que concordou rapidamente, vendo nele alguém que a ajudou a esconder o incidente. O vínculo entre os dois começou a se fortalecer, ainda que de forma tóxica. Em um aeroporto movimentado, Soo-ho parecia isolado. Ele estava prestes a embarcar em um avião, mas foi interrompido por Ji-yoon, que o encontrou e implorou por ajuda. Ela mencionou que câmeras de vigilância haviam gravado os acontecimentos na piscina no dia da morte de Ji-eul. A menção ao vídeo deixou Soo-ho dividido. Ele ainda acreditava que poderia ter machucado Ji-eul, mas queria entender o que realmente havia ocorrido. Determinado, Soo-ho desistiu de sua viagem e começou a planejar a compra do vídeo, oferecendo inicialmente 100 milhões.
Mas Tae-sung, ganancioso, pediu 1 bilhão e começou a negociar com várias partes. Tae-sung arquitetou um encontro entre Min-seo e Soo-ho no local da troca do vídeo. Enquanto isso, a mãe de Ji-yoon, que seguia os passos de Tae-sung, finalmente descobriu onde ele estava escondido. Movida pela raiva, ela o confrontou, jogando gasolina sobre ele e ameaçando incendiar tudo. Desesperado, Tae-sung revelou o USB contendo o vídeo e tentou apaziguá-la, alegando que tudo o que fazia era por Ji-eul. No entanto, a verdadeira motivação de Tae-sung era dinheiro. Paralelamente, Min-seo armou um plano com Kang In-bel, prometendo a ele 1 bilhão caso conseguisse recuperar o vídeo de Tae-sung. Kang In-bel garantiu manter tudo em segredo. Na noite da transação, Tae-sung levou a mãe de Ji-yoon ao local. Lá, ao ver que o comprador era Min-seo, a mãe de Ji-yoon ficou atônita. Mas antes que pudesse reagir, Kang In-bel avançou com o caminhão em direção ao carro onde estavam Tae-sung e a mãe de Ji-yoon. Min-seo tentou deter o ataque, mas já era tarde demais. Quando o carro não resistiu à pressão e explodiu, Kang In-bel ficou furioso. Ele não imaginava que a explosão fosse ocorrer e estava frustrado, pois ainda não tinha conseguido o vídeo de vigilância que valia 1 bilhão. Enquanto isso, Min-seo, observando a cena de longe, sentia um alívio sombrio, acreditando que a explosão encerraria aquele problema. Aproveitando um momento de distração de Kang In-bel, Min-seo pegou um tijolo e o golpeou violentamente na cabeça, eliminando-o rapidamente. Ji-yoon enfrentava agora uma solidão devastadora. Após perder a irmã mais nova, que trabalhava em uma boate para ajudar a pagar as dívidas da mãe, viu sua mãe, que havia saído da prisão recentemente, morrer enquanto tentava descobrir a verdade sobre a morte da filha mais nova. As perdas consecutivas tornaram Ji-yoon insensível à dor. Sem conseguir lidar com a realidade, ela subiu ao telhado, determinada a desistir de tudo. Porém, Soo-ho, que a observava de longe, correu para salvá-la a tempo. Os dias que antecederam esse momento foram sombrios para Ji-yoon. Ela passou 3 dias trancada em casa, ignorando ligações e batidas na porta. Soo-ho, preocupado, escalou até a janela tentando chamar sua atenção. Depois de várias tentativas, ele quebrou o vidro e entrou. Ao perceber o silêncio perturbador no quarto, memórias dolorosas vieram à tona. Ele se lembrou de quando era criança e viu sua mãe cometer algo trágico em um cenário semelhante. Assim, abriu a porta com cautela, mas foi surpreendido por Ji-yoon saindo do banheiro. Ela explicou que estava tomando banho e pediu para ele ir embora. Soo-ho, aliviado, notou que Ji-yoon estava prestes a desmoronar emocionalmente. Sem conseguir segurar as lágrimas, ela desabou no chão, confessando que tinha realmente pensado em acabar com tudo, mas desistiu ao ouvi-lo chamando por ela. Ainda assim, Ji-yoon não estava completamente livre de seus pensamentos autodestrutivos. Em um momento de desespero, ela foi até a piscina onde sua irmã morreu, bebendo álcool forte enquanto revivia memórias dolorosas. Ela ligou para Soo-ho, pediu desculpas por não conseguir pagar a dívida de 10 milhões de won e agradeceu por sempre estar ao seu lado. Soo-ho, percebendo algo estranho no tom dela, correu para encontrá-la. No caminho, foi atingido por um carro em alta velocidade, mas mesmo ferido, ignorou a dor. Sua única preocupação era proteger Ji-yoon. Chegando ao local, Soo-ho encontrou Ji-yoon decidida a desistir de tudo. Ele subiu ao telhado para encontrá-la e compartilhou sua própria história dolorosa, revelando como perdeu a mãe na infância e como isso deixou marcas profundas em sua vida. Ele falou sobre o peso da culpa que carregava, por anos sendo acusado pelo pai de ser responsável pela morte da mãe. Soo-ho chorou enquanto relembrava essas memórias, e suas palavras tocaram Ji-yoon profundamente. Quando ele disse que pularia junto com ela, Ji-yoon o puxou de volta, fazendo com que ambos caíssem das escadas. Embora a altura fosse baixa, a queda trouxe a Ji-yoon uma nova perspectiva sobre a vida. Após o incidente, Ji-yoon decidiu deixar a casa onde tantas memórias dolorosas estavam presas. Ela alugou um novo apartamento com sua melhor amiga, mas, para sua surpresa, Soo-ho também se mudou para o apartamento ao lado. No dia da mudança, ele a surpreendeu ao trazer um carrinho cheio de café da manhã preparado por um chefe. Em retribuição, Ji-yoon o convidou para uma refeição que ela mesma cozinhou. A convivência diária fez com que os sentimentos entre eles crescessem naturalmente. Com apenas uma parede separando os 2 apartamentos,
Ji-yoon percebeu que podia ouvir claramente os sons vindos do lado de Seol-ho. Brincando, ela sugeriu que ele havia escolhido de propósito um lugar sem isolamento acústico. Seol-ho, desconcertado, desviou o assunto. Ele ainda não tinha ideia de como o coração de Ji-yoon começava a se abrir para ele, nem do impacto que estava tendo na vida dela. Ela sempre acreditou que estava sozinha no mundo, mas agora, ao olhar para Seol-ho, ela percebe que ele sempre esteve ao seu lado. Mesmo que ele a repreendesse frequentemente, não conseguia perceber o quanto seu comportamento fazia a diferença para ela, aquecendo seu coração de uma maneira que ela não conseguia explicar. Juntos, eles começaram a investigar os acontecimentos que cercaram a morte de sua mãe. Ji-yoon procurou por testemunhas do acidente, enquanto Seol-ho foi até o local de trabalho de Kang In-bel, determinado a descobrir mais. A partir da história de uma garota que trabalhava em uma boate, Seol-ho soube que foi Kang In-bel quem apresentou Ji-yoon ao seu quarto naquele fatídico dia. Além disso, depois do acidente de Ji-yoon, esse homem recebeu uma grande quantia em dinheiro e comprou um carro novo. Quando a polícia anunciou que Kang In-bel era o responsável pelo acidente que resultou na morte da mãe de Ji-yoon, Seol-ho não acreditou que fosse uma simples coincidência. Ele se perguntou por que Kang In-bel teria matado a mãe de Ji-yoon e, ao investigar mais, descobriu que Kang In-bel ligava com frequência para Min-seo. Enquanto isso, Min-seo se encontrou com Cha-ah e pediu-lhe 1 bilhão de won, mas sem explicar o motivo. Para a surpresa de Min-seo, Cha aceitou a proposta sem questionar. Ele levou Cha até a casa da guarda, onde revelou o vídeo de vigilância original e fez uma ameaça ao segurança do local, dizendo que se algo acontecesse, ele e sua família seriam punidos. Cha, que assistia de longe, ficou assustada com a mudança de comportamento de Min-seo, um homem que normalmente parecia educado, mas que agora se mostrava cruel e ameaçador. Pela primeira vez, ela percebeu o quanto ele podia ser perigoso. No entanto, no dia seguinte, Cha voltou a agir normalmente. Ela não só apresentou um diretor de estação de TV para Min-seo, mas também lhe deu um presente. Ao abrir o presente em casa, Min-seo ficou em pânico ao encontrar uma gravata dentro, uma gravata que ele usava quando matou Kang In-bel. Era a mesma gravata que aparentemente havia caído do penhasco com Kang In-bel, mas agora estava em suas mãos. Min-seo se desesperou, achando que havia escondido a peça com segurança, mas o fato de ela ter aparecido de repente o deixou extremamente nervoso. Alguns dias antes, Kang In-bel dirigia o carro que causou o acidente, resultando na morte da mãe de Ji-yoon. Após o incidente, Min-seo atacou Kang In-bel com um tijolo, mas a força do golpe não foi suficiente. Ambos se perseguiram montanha acima, e Min-seo empurrou Kang In-bel do penhasco. Embora ferido e sangrando, Kang In-bel agarrou a gravata de Min-seo com força, mas Min-seo não tinha a intenção de poupá-lo, pois ele sabia que Kang In-bel fora subornado para causar o acidente. Além disso, Min-seo estava ciente de que ele ocultava a verdade sobre a morte de Jeon na piscina e não poderia deixar Kang In-bel sobreviver. Min-seo então tirou a gravata e deixou Kang In-bel cair, mas ele não entendia como a gravata foi parar nas mãos de Cha. A verdade era que Kang In-bel não estava morto, e embora quisesse se vingar, ele temia as consequências para sua família. Então, ele foi até Cha e revelou a ela o que realmente aconteceu, deixando-a ciente do perigo que enfrentava. Depois de saber a verdade, Cha sentiu uma mistura de gratidão por Min-seo, por ter escondido o incidente da piscina, mas ao mesmo tempo, não teve intenção de revelar nada. Ela pediu apenas que ele fosse mais transparente com ela no futuro. Para resolver a situação sem complicações, Cha foi até o esconderijo de Kang In-bel e lhe deu 1 bilhão de won, pedindo-lhe para ir embora e nunca mais aparecer. Porém, Ji-yoon estava observando tudo e percebeu que algo misterioso estava acontecendo entre eles. Decidida a descobrir mais, ela começou a trabalhar em um restaurante frequentado por pessoas ligadas a Seol-ho. Cha ficou incomodada com a presença de Ji-yoon, afinal, ela ainda era oficialmente noiva de Seol-ho, mas se mostrou educada ao questionar se elas já haviam se encontrado antes. Ji-yoon confirmou que já havia ajudado Cha no passado. Aproveitando a oportunidade, Ji-yoon começou a investigar os documentos da empresa de Cha e, discretamente, colocou uma caneta de gravação no porta-canetas. Enquanto estava prestes a sair, ela ouviu uma conversa entre Seol-ho e Seol-shu. Nesse momento, Ji-yoon soube que Seol-ho, apesar de sempre parecer radiante,
carregava consigo a dor profunda de perder um ente querido desde a infância. Min-seo não conseguia parar de pensar nos últimos 2 dias e no que precisava fazer para lidar com Kang In-bel. Ele sabia que, se não agisse rapidamente, o futuro poderia se tornar ainda mais imprevisível e perigoso. Determinado, foi até o antigo escritório de Kang In-bel e, depois de revirar o local, encontrou um livro secreto escondido no teto. Porém, ao tentar sair, Kang In-bel o surpreendeu com um ataque pelas costas, apertando seu pescoço com força. O ódio que ele sentia por Min-seo era evidente, pois o homem o havia reduzido a um ser sem rumo, forçando-o a correr e se esconder por toda parte. Min-seo, com rapidez, disse que havia encontrado o caderno e que poderia ajudá-lo a escapar. Esse comentário fez com que Kang In-bel o soltasse. Depois disso, Min-seo foi até Soo-choo e entregou-lhe o livro secreto. Ao ver seu nome nas páginas, Soo-choo, sempre arrogante, ficou visivelmente alarmado. O caderno, na verdade, era uma lista dos compradores de drogas na casa de Kang In-bel. Se essa informação fosse divulgada, Soo-choo perderia suas chances de se tornar o herdeiro da poderosa família Cheon-chikon, além de ser preso imediatamente. Min-seo então pressionou Soo-choo a proteger Kang In-bel, prometendo que, se o fizesse, manteria o segredo sujo de Soo-choo enterrado. Enquanto isso, Jin descobriu que a polícia havia interrompido a investigação sobre Kang In-bel. Soo-ho também soube disso por meio de seu advogado, e mesmo com o assassinato em questão, se o promotor não decidisse processar, o crime não poderia ser formalmente acusado. No entanto, nem Jin nem Soo-ho sabiam que tudo estava sendo manipulado por Min-seo. Para cumprir sua promessa de descobrir a verdade, Soo-ho foi até a delegacia e revelou à mídia que, em uma festa anterior, algumas pessoas haviam usado drogas. Ele também os convidou a continuar investigando. Esse gesto causou uma grande repercussão, colocando a empresa de Soo-ho em uma posição delicada. Além disso, a pressão foi direcionada a Kang In-bel, que estava envolvido na morte da mãe de Ji-un. Para atrair Kang In-bel, Ji-un roubou o telefone de Cha-ah e, através do histórico de chamadas, mandou uma mensagem para ele, marcando um encontro no antigo local, às 6 da manhã do dia seguinte na delegacia. A polícia, sob pressão da mídia, prometeu agir no dia seguinte. Quando o dia chegou, muitos policiais estavam presentes no local onde Kang In-bel costumava aparecer. Enquanto a polícia reclamava da presença de Ji-un, ela insistiu em segui-los, até que Kang In-bel finalmente apareceu. Nesse momento, ele recebeu uma ligação de Min-seo, que o instruiu a sair imediatamente, pois a polícia o estava cercando. Kang In-bel, então, foi perseguido e finalmente capturado pelos policiais, sendo levado à delegacia. Quando o presidente Chan soube da prisão de Kang In-bel, ficou furioso, especialmente porque havia pago 10 bilhões de won para Min-seo esconder o caso. Agora, com Kang In-bel sabendo da verdade sobre o incidente na piscina, Chan começou a questionar as capacidades de Min-seo. Soo-choo, ao saber da prisão, começou a causar problemas e descobriu, através de informações internas da delegacia, que no dia do acidente que matou a mãe de Ji-un, sinais de telefone de Soo-ho e Ji-un haviam aparecido nas proximidades. Ele então pediu a Min-seo que usasse essa informação para destruir Soo-ho de uma vez por todas. Min-seo, com base nessa nova pista, elaborou um plano muito mais complexo. Ele iria até a prisão para subornar Kang In-bel e fazer com que ele testemunhasse contra Soo-ho. Para isso, Min-seo se disfarçou de advogado e foi até a delegacia. Lá, ele instruiu Kang In-bel a declarar que havia sido ordenado por Soo-ho a causar o acidente de trânsito que resultou em mortes. Como incentivo, Min-seo prometeu uma grande quantia em dinheiro após o depoimento. Quando o caso fosse levado ao tribunal, Min-seo já tinha um plano para garantir a fuga de Kang In-bel. Porém, se ele se recusasse a colaborar, passaria o resto de sua vida na prisão. Sem alternativas, Kang In-bel aceitou a proposta. Min-seo então foi até o policial subornado, e o plano secreto entre eles foi finalmente concretizado. Mas o que estava por vir era uma conspiração ainda maior. No dia seguinte, Min-seo entregou uma adaga a Kang In-bel, dizendo-lhe que era hora de ele deixar este mundo, sem mais nada a perder. Min-seo então pegou uma faca e cortou sua própria mão. O policial que estava ao seu lado levantou a arma, preparado para agir. Kang In-bel ficou chocado com a situação. Durante uma conversa na prisão,
Min-seo havia prometido a Kang In-bel que se ele confessasse que Seol-ho foi o responsável pela morte da mãe de Ji-yoon, Min-seo encontraria uma maneira de ajudá-lo a escapar no caminho para o tribunal. Além disso, ele garantiu a Kang In-bel que a polícia havia sido subornada por ele, fazendo com que, na delegacia, Kang In-bel confirmasse que havia sido Seol-ho quem o ordenou a cometer o crime. Com o apoio da polícia, Kang In-bel foi então colocado em um carro e levado para o tribunal, conforme o plano de Min-seo. Enquanto isso, Seol-ho, por meio de seu telefone, percebeu algumas anomalias relacionadas a Min-seo. Ao investigar o histórico de chamadas de Kang In-bel, Seol-ho descobriu que Min-seo estava envolvido no caso e, a partir disso, concluiu que a morte da mãe de Ji-yoon estava definitivamente ligada a Min-seo. Preocupado, ele decidiu agir secretamente. Alguns dias antes de conhecer Min-seo, Seol-ho havia instalado um rastreador no carro de Min-seo e, com base na localização do veículo, foi até o local indicado. Ele também alertou um repórter, com o objetivo de expor a verdade sobre o incidente na piscina. O carro da polícia parou em um lugar isolado e lá Kang In-bel foi levado até um local ainda mais deserto. Min-seo já estava esperando por ele. Ao perceber que estava encurralado, Kang In-bel entendeu que Min-seo não pretendia deixá-lo escapar. Quando ele tentou fugir, Min-seo, sem hesitar, pegou a arma de um dos policiais e disparou contra ele. No momento em que estava prestes a disparar novamente, Seol-ho gritou para que Min-seo parasse. O repórter que estava acompanhando a cena correu para filmar, capturando o momento em que Kang In-bel foi ameaçado e a tensão entre os envolvidos. Min-seo, tentando manter sua versão da história, afirmou que Kang In-bel estava tentando fugir, justificando a ação da polícia. Aproveitando a oportunidade, Kang In-bel gritou que foi Min-seo quem o havia instruído a caluniar Seol-ho e ordenar a morte da mãe de Ji-yoon, e que, inicialmente, Min-seo o deixaria escapar. No entanto, ele não esperava que Min-seo o traísse e tentasse matá-lo para silenciar a verdade. Calmamente, Min-seo respondeu que Kang In-bel havia forjado evidências falsas para extorquir dinheiro, e que, se a situação fosse revelada, seria difícil para o público discernir o que era certo e o que era errado. Isso colocaria Seol-ho e toda a família Cheon em risco. Antes de se afastar, Min-seo disse a Seol-ho que deveria pensar com cuidado sobre a possibilidade de tornar o caso público. No entanto, a emissora de televisão acabou transmitindo a entrevista do repórter com Ji-yoon, junto com uma gravação da cena em que Min-seo estava envolvido. A verdade estava prestes a ser revelada ao público. Min-seo, ao ver as notícias na TV, ficou em choque e imediatamente ligou para o diretor da emissora. O que ele não sabia era que, no dia anterior, a repórter que investigava o caso recebeu a notícia de sua demissão e, ao chegar ao escritório do diretor, se deparou com Min-seo saindo de lá. Min-seo, então, lhe disse que ela não deveria desafiá-lo. Essa cena foi vista por Seol-ho, que, ao perceber a situação, também entrou no escritório do diretor. Ji-yoon, por sua vez, ficou extremamente feliz ao ver as notícias na TV. A revelação da verdade estava finalmente prestes a acontecer. No entanto, Seol-ho estava visivelmente preocupado, pois as notícias incluíam uma entrevista com ele, onde foi sugerido que ele poderia ser a principal causa da morte da irmã de Ji-yoon. Ele se lembrou da reação de Ji-yoon naquela época e da confiança que ela tinha nele. Agora, não sabia como lidar com a situação quando a verdade fosse finalmente exposta. Depois de muita reflexão, Seol-ho decidiu ser honesto com Ji-yoon. No entanto, o destino se mostrou ainda mais imprevisível. Quando Seol-ho estava tentando decidir como contar a verdade a Ji-yoon, Min-seo e Chaya também estavam discutindo sobre o assunto. Min-seo disse a Chaya que, com a prisão de Kang In-bel, tudo o que eles tentaram esconder poderia ser revelado ao público. Ele, emocionalmente, confessou que gostaria de protegê-la para sempre, mas agora se sentia impotente diante dos acontecimentos. Chaya, por sua vez, disse que a partir daquele momento ele deveria apenas ir embora. Enquanto isso, Seol-ho estava se preparando para contar a verdade a Ji-yoon, quando recebeu uma notícia inesperada. O campo de detenção onde Kang In-bel estava preso havia pegado fogo. A mãe de Ji-yoon havia morrido em um acidente de trânsito, e embora soubesse que outra pessoa havia causado a morte de sua mãe, ela agora assistia à situação de forma dramática. O fogo no centro de detenção consumiu o perpetrador em uma tragédia. A polícia encerrou o caso de forma simples, enquanto o programa que deveria defender os vulneráveis foi impedido de ser transmitido.
Mincel, por sua vez, recebeu uma grande quantia de 10 bilhões de won do grupo Cheon para manter a verdade enterrada, mas a situação estava prestes a explodir de maneira incontrolável. Hoje, uma visitante inesperada chegou à casa de Jiun e, devido à sua presença, Jiun se viu com uma nova esperança de finalmente descobrir a verdade por trás da morte de sua irmã mais nova. A garota era amiga íntima da irmã de Jiun. Ela chegou trazendo uma bolsa manchada de sangue para Jiun. Na noite da morte de Jiun, foi essa mesma amiga quem usou a bolsa para golpear a cabeça de Jiun repetidamente. Através do relato da melhor amiga de sua irmã, Jiun soube que Mincel havia dado uma grande quantia de dinheiro à jovem para que ela mantivesse o segredo sobre o que realmente aconteceu. Mincel também havia ameaçado a garota para que ela não revelasse a verdade. Jiun, determinada a esclarecer tudo, pegou a bolsa e fez um teste. O sangue na bolsa era, sem dúvida, o de sua irmã mais nova. Ela decidiu então levar essa descoberta ao repórter que sempre a ajudou nas investigações. Porém, ao fazer isso, ela ficou chocada ao perceber que o repórter mantinha uma relação secreta com Mincel. Quando Jiun apareceu de repente, tanto Mincel quanto o repórter ficaram visivelmente perplexos. No entanto, foi Chaya quem, ao sair de cena, fez Jiun finalmente entender tudo. Aconteceu que, após o incêndio no centro de detenção, o repórter que sempre a apoiou foi influenciado por Chaya e acabou se tornando diretor de departamento na empresa de Chaya. Foi então que Jiun não teve outra escolha a não ser procurar Soul-ho, a única pessoa em quem ainda confiava, e revelar a verdade para ele. Apesar de Chaya ser sua noiva, Jiun sentia que não poderia esconder mais nada e decidiu expor suas ações diretamente. Quando ela contou tudo a Soul-ho, ele ficou completamente surpreso. Naquele momento, ele percebeu que Chaya realmente havia estado em sua casa naquela noite. O que mais o pressionava era saber que Jiun agora não confiava mais na polícia nem na mídia, mas apenas nele. Sentindo a urgência da situação, ele decidiu confrontar Chaya. Ao encarar as provas diante de seus olhos, Chaya não teve como negar a verdade. Ela admitiu que havia ido à casa de Soul-ho naquela noite e que, em um ataque de raiva, agrediu a irmã de Jiun até deixá-la gravemente ferida. Contudo, Chaya tentou justificar suas ações dizendo que, como noiva, ela não conseguiu controlar seus sentimentos ao ver outra mulher com roupas provocantes na casa de seu noivo. Ela não esperava que aquela única agressão resultasse na morte da garota de vestido vermelho. Durante todo esse tempo, Chaya manteve esse segredo, temendo que a presença de Soul-ho naquela noite a fizesse ser acusada. Mas se fosse o caso de ela ser responsabilizada, ela confessaria sem hesitar. Soul-ho, tentando acalmar a situação, disse que tudo bem, e os dois foram até a delegacia. Coincidentemente, o policial que os atendeu havia sido subornado por Mincel para encobrir a verdade. A polícia, então, informou que os resultados da autópsia estavam prontos. Apesar de o ferimento na cabeça ser evidente, a causa da morte foi determinada como asfixia submersa, deixando claro que seria impossível reabrir a investigação sem novas evidências. Diante disso, Soul-ho se sentiu impotente, sem saber como prosseguir para ajudar Jiun. Agora, sem alternativas viáveis, ele tomou a decisão de se casar com Chaya antes do previsto, com a esperança de que isso pudesse de alguma forma ajudar Jiun. Em frente às câmeras de inúmeros repórteres, ele se ajoelhou e fez uma proposta de casamento à mulher que não amava. Chaya sabia que Soul-ho estava apenas cumprindo um papel, mas ainda assim aceitou o anel. Naquela mesma noite, Soul-ho, embriagado, foi até a casa de Jiun. Com o coração pesado e cheio de arrependimentos, ele finalmente confessou toda a dor que tinha guardado por tanto tempo. Porém, no meio de sua fala, a doença de Soul-ho retornou com força total, e ele desabou no chão, tomado por uma dor insuportável. Preocupada, Jiun correu pela chuva até a farmácia mais próxima para comprar os medicamentos que ele tanto precisava. Neste momento, um homem usando um chapéu entrou discretamente na casa de Jiun. Quando Jiun retornou, ela encontrou Soul-ho, agora com sua aparência normal, aguardando por ela. Ele jogou a bolsa de remédios no chão e disse que não precisava dela. Esse gesto deixou Jiun furiosa. Ela questionou Soul-ho sobre o motivo de ele estar ali se não precisasse da bolsa, perguntando por que ele não estava com Chaya, se fosse esse o caso. Ela se virou para sair, mas Soul-ho, com um olhar de pânico, confessou que sentia muita falta dela.
Ji-yoon parou, chocada, e ao ouvir essa confissão inesperada, sentiu uma mistura de emoções. No entanto, ela não pôde fazer outra coisa senão se virar e partir. Ao voltar para casa, Ji-yoon encontrou 2 cartões de memória sobre a cama. Ao abrir, ela descobriu uma gravação com a confissão de Seo-ho feita durante uma entrevista com um repórter. Foi nesse momento que Ji-yoon finalmente soube a verdade. A pessoa que estava no quarto quando sua irmã foi assassinada era Seo-ho. A revelação a deixou profundamente perturbada. Ela agora entendia a verdade sobre a morte de sua irmã, que havia sido escondida por tanto tempo, e soubera disso através de Min-seo. Min-seo então revelou a Ji-yoon todos os detalhes. Seo-ho não queria se casar, então decidiu levar sua irmã mais nova para casa, com o intuito de provocar Chaya. Esse ato deu início ao conflito, com Chaya agredindo a irmã de Ji-yoon e até jogando dinheiro na piscina, o que resultou na morte da jovem. Min-seo também contou que, devido às dívidas de sua mãe, sua irmã mais nova se envolveu com drogas, o que fez Ji-yoon chorar de tristeza. Ela o repreendeu com raiva, mas Min-seo, com uma expressão fria, explicou que mesmo que ele não tivesse feito isso, alguém mais o faria. Segundo ele, a sociedade dos ricos é assim. Os pobres não têm poder para exigir justiça, e a verdade é manipulada pelos poderosos. Não importa quanta injustiça os pobres sofram, ninguém se importa. Min-seo terminou dizendo que Ji-yoon deveria parar de lutar em vão. Suas palavras destruíram completamente a esperança que Ji-yoon ainda tinha. Ela sabia que ele estava certo. Mesmo que protestasse, nada mudaria. Mesmo que chorasse, ninguém viria para consolá-la. Enquanto isso, Seo-ho foi com Chaya escolher o vestido de noiva, mas estava claramente preocupado, pois desde a noite em que confessou seu amor por Ji-yoon, ele não a via. Quando Chaya terminou de se vestir e saiu para procurá-lo, percebeu que Seo-ho havia desaparecido. Foi então que o melhor amigo de Ji-yoon ligou para Seo-ho, dizendo que Ji-yoon havia deixado um bilhete e saído de casa. Seo-ho, preocupado, procurou em todos os lugares onde Ji-yoon poderia estar, até que finalmente a encontrou em um bar. Ela estava vestida de maneira provocante, com roupas sensuais, e estava completamente embriagada, mal conseguindo se manter em pé. Ji-yoon, sob a pressão extrema, parecia ter se transformado. Ela comentou que gastar dinheiro sem limites era uma sensação maravilhosa. Ela lamentou, no entanto, que o dinheiro que ela havia ganhado com tanto esforço tivesse se esgotado em apenas 4 dias. Ela reconheceu que, embora o dinheiro fosse importante, havia coisas muito mais valiosas. Mas, para ela, o dinheiro também poderia comprar muitas dessas coisas, até mesmo os corações das pessoas. Ela falou de maneira amarga, dizendo que alguém como Seo-ho, com tanto dinheiro, nunca entenderia essa sensação, pois ele nunca teria que passar por uma situação em que estivesse sem dinheiro. Agora, ela queria viver uma vida de riqueza, e pediu a Seo-ho que a levasse para esse tipo de vida. Seo-ho, consumido pela culpa, não teve coragem de recusá-la. Ji-yoon pediu então uma grande casa, o que para Seo-ho não representava problema algum. Depois, foi ao restaurante onde trabalhava e pediu um jantar luxuoso, com carnes caras e vinhos finos. Ela ainda pediu a Seo-ho para aumentar o salário dos funcionários do local, o que fez Chaya se sentir extremamente incomodada. Chaya confrontou Seo-ho no escritório, perguntando se, além de tentar se redimir, ele também nutria sentimentos por Ji-yoon. Seo-ho negou, mas Chaya não pôde deixar de sentir que Seo-ho se importava mais com Ji-yoon do que com ela. Mais tarde, Ji-yoon foi até uma loja de luxo e, após jogar fora o relógio que sua irmã lhe havia dado, escolheu um novo relógio caríssimo, que valia o preço de uma casa inteira. Claro, o pagamento ficou por conta de Seo-ho. No entanto, quando ela se virou, olhou para o relógio com desprezo e o deu a uma senhora que recolhia lixo na rua. Sulho estava à beira de seu limite. Ele perguntou a Ji-yoon por quanto tempo ela continuaria com isso, até quando, mas ela respondeu de forma fria que continuaria até sua morte. Uma manhã, Sulho foi acordado pelo som incessante do despertador. Quando ouviu tocando sem parar, ele percebeu que algo estava errado e, com rapidez, destrancou a porta do quarto de Ji-yoon. Ao vê-la inconsciente, ele a carregou imediatamente para o hospital. Ele não se importou com Chaya, que estava esperando do lado de fora do hospital, nem com o cansaço de seu corpo, que já estava exausto após cuidar de Ji-yoon o dia todo. No entanto, quando Ji-yoon acordou,
não demonstrou gratidão. Pelo contrário, ela ameaçou tirar o soro para forçar Sulyu a deixá-la em paz no hospital. Chaya também apareceu no hospital, e Ji-yoon, com um tom arrogante, disse que a situação de Chaya era lamentável. Ela afirmou com orgulho que o verdadeiro motivo para Sulyu querer se casar com ela tão rapidamente era por causa de Ji-yoon. Só então, Chaya percebeu que a proposta de casamento de Sulyu era, na verdade, uma maneira de ajudar Ji-yoon. Devastada, ela ficou ali sem saber o que fazer. Nenhuma mulher suportaria tamanha humilhação. No dia seguinte, Chaya procurou o presidente Chan e anunciou que queria cancelar o noivado. Sulyu sabia que isso estava acontecendo por causa do comportamento de Ji-yoon, mas não sabia que isso era apenas o começo da vingança de Ji-yoon. Você não disse que faria qualquer coisa por mim? Ji-yoon disse a Sulyu que ele deveria se casar com ela, e foi exatamente o que ele fez. O filho rebelde do magnata foi forçado a se casar com uma mulher comum, e ele não encontrou motivo algum para recusar. A pedido de Ji-yoon, os dois passaram a noite na mesma cama. Ji-yoon fez Sulyu rir, mesmo que ele não quisesse, e ela postou uma foto em sua página pessoal, surpreendendo o público. Todos pensaram que a razão para o cancelamento do noivado de Sulyu e Chaya era por causa dessa mulher. O presidente Chan, ciente disso, imediatamente ordenou que Min-seo investigasse o verdadeiro motivo por trás da separação do casal. Enquanto isso, Ji-yoon iniciava seu plano de vingança. O primeiro passo foi seduzir o irmão e a madrasta de Sulyu. Eles, por sua vez, estavam dispostos a ajudá-la, pois acreditavam que, sem o apoio de Chaya, Sulyu não seria mais uma ameaça para a herança da família. Logo depois, Ji-yoon e Sulyu realizaram uma cerimônia de casamento privada, o que deixou o pai de Sulyu extremamente insatisfeito, mas nada podia ser feito para mudar a situação. Após o casamento, Ji-yoon e Sulyu retornaram para a casa que agora chamavam de lar, mas mesmo vivendo juntos, seus corações permaneciam distantes. Sulyu, ciente de que seu tempo estava se esgotando, só queria uma vida tranquila, mas Ji-yoon tinha outros planos. Logo após o casamento, ela exigiu dormir em quartos separados e proibiu Sulyu de entrar em seu quarto. Todos os dias, Sulyu preparava o jantar com carinho, mas Ji-yoon nem ao menos o olhava. Sulyu sabia exatamente qual era o objetivo de Ji-yoon ao se casar com ele. Ela entrou em seu quarto e Sulyu, sozinho, abraçou sua solidão. Com o apoio da madrasta e do irmão de Sulyu, Ji-yoon logo assumiu a posição de diretora-geral da organização beneficente do Chan Group. Aproveitando essa posição, ela começou a fazer obras de caridade, criando uma imagem pública de anjo, sabendo que, com a influência que agora tinha, ninguém duvidaria de suas palavras, mesmo que fossem mentiras. Sob a coordenação de Sulyu, grandes somas de dinheiro foram doadas, e a mídia fez uma cobertura intensa das ações de Ji-yoon. Quando o presidente Chan soube disso, ele chamou Min-seo para sua casa e o repreendeu. Embora ele favorecesse seu filho, a prioridade era sempre o interesse da empresa. Ele ordenou que Min-seo lidasse com Ji-yoon e, de forma indireta, sugeriu que, caso Min-seo não tomasse uma atitude, outra pessoa o faria. Min-seo, que sabia o quanto havia se envolvido em transações sujas, sabia que não poderia agir contra Ji-yoon. Em vez disso, ele retirou uma grande quantia de dinheiro e ofereceu a Ji-yoon para que ela deixasse a família. Ele também a ameaçou, dizendo que, caso ela não fosse embora, sua segurança estaria em risco. Mas Ji-yoon não estava disposta a ouvir Min-seo. Nesta altura, Ji-yoon já não temia nada. Ela decidiu revelar publicamente todos os documentos secretos do grupo Cheon que havia investigado no passado. Essa atitude enfureceu profundamente o presidente Cheon. Ele fez uma ligação, demitiu Min-seo por não cumprir suas ordens e designou o diretor Nan para lidar com Ji-yoon. Naquele dia, Sulyu estava em uma reunião de trabalho com Cheon. Durante a conversa, ele foi surpreendido por uma forte dor de cabeça e desmaiou, caindo no chão. Chaya percebeu a mudança no comportamento de Sulyu, mas ele não lhe contou sobre sua condição de saúde. Preocupada, ela se fez passar por sua noiva e foi até o médico perguntar sobre o estado dele. Foi quando descobriu que Sulyu estava com uma doença terminal e que sua visão já havia diminuído pela metade. Se a doença continuasse, ele ficaria completamente cego. Chaya relembrou uma conversa passada em que Sulyu, emocionado, lhe disse que se ainda estivesse vivo um ano depois, ele se casaria com ela.
De repente, todo o rancor que ela nutria por Súlio desapareceu. Agora, seu único pensamento era como salvar o homem que ela ainda amava. Após muitas discussões e conselhos, Súlio finalmente aceitou viajar para o exterior para buscar tratamento. Mesmo sabendo que suas chances eram mínimas, ele decidiu lutar por sua vida, em parte por Ji-yoon. Antes de partir, ele quis organizar um evento com a equipe do restaurante, como uma forma de não deixar nada pendente. Com a ajuda de todos, ele conseguiu convidar Ji-yoon para se juntar a eles. Súlio preparou um pequeno presente para cada um, e com muito carinho, colocou o colar que havia escolhido para Ji-yoon. Nesse momento, ele finalmente sorriu. Antes de partir, Ji-yoon perguntou se havia algo que Súlio quisesse lhe dizer. Ela perguntou se ele estava doente, mas Súlio preferiu adiar a conversa, prometendo contar tudo quando voltasse para casa. Ji-yoon, com rara gentileza, expressou sua gratidão pela ajuda de Súlio na investigação sobre a morte de sua mãe e irmão. Era a primeira vez que os dois se sentavam juntos desde o casamento, mas ainda assim, ela não lhe disse que o perdoava. Logo depois, enquanto caminhava sozinha pela floresta, Ji-yoon foi surpreendida por um homem que a abordou e a imobilizou com uma toalha. Pouco depois, Súlio, ao perceber o desaparecimento de Ji-yoon, correu desesperadamente atrás dela. Ele encontrou o celular dela caído no chão e, ao olhar para o mar, viu um sapato na praia. Ao seguir o rastro, viu Ji-yoon inconsciente flutuando na água, prestes a se afundar. Súlio, sem pensar, mergulhou no mar e nadou até ela. Mas, ao chegar perto, sua doença se manifestou novamente. Sentindo-se fraco e incapaz de continuar, ele lutou contra sua própria condição, mas no fim acabou afundando. A culpa e o amor que ele sentia por Ji-yoon desapareceram junto com seu corpo, que foi consumido pelas águas. Ele finalmente realizou o desejo que havia nutrido durante toda a sua vida. Ji-yoon foi resgatada por salva-vidas e, ao acordar, viu Súlio sendo atendido nas proximidades. Ela mal conseguia acreditar no que via. Quando se aproximou, viu que Súlio havia parado de respirar. Finalmente, as lágrimas dela caíram, mas já era tarde demais. Súlio a deixou para sempre. O presidente Cheon, ao receber a triste notícia, correu para casa, incapaz de acreditar que o filho que mais amava havia falecido. Ele perguntou a Ji-yoon o que havia acontecido, mas ela acusou-o diretamente de ser o responsável pela morte de Súlio, já que soubera que ele havia ordenado um ataque contra ela. Apesar das acusações de Ji-yoon, o presidente Cheon se recusou a admitir sua culpa e, em vez disso, tentou culpá-la pela tragédia. Enquanto os dois discutiam intensamente, Chaya, que estava ao lado deles, revelou que Súlio sofria de uma doença terminal. Essas palavras deixaram todos em choque e em silêncio. Agora a situação estava ainda mais complicada. Durante o período de luto, ninguém conseguiu identificar claramente quem era o verdadeiro culpado. Súlio deixou um testamento, no qual expressou seus sentimentos mais profundos para todos ao seu redor, especialmente para seu pai. Embora o conteúdo não fosse extenso, as palavras de Súlio eram sinceras e claras, revelando tudo o que ele queria dizer antes de partir. Após o funeral, Ji-yoon foi até a delegacia e solicitou uma investigação completa sobre a morte de Súlio. A polícia, de maneira irresponsável, sugeriu que talvez Súlio, devido à sua doença incurável, tivesse tido um momento de fraqueza e decidido tirar a própria vida. Ao ver que a investigação estava sendo tratada com tanta indiferença, assim como aconteceu no caso de Ji-yoon, ela ficou furiosa e decidiu que desta vez não pararia até descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ela também planejou envolver os repórteres para que acompanhassem de perto os resultados da investigação da delegacia. Enquanto isso, o presidente Cheon, ainda incapaz de aceitar a morte de seu filho, não demonstrava nenhum sinal de arrependimento. Em vez disso, ele ordenou que o diretor Nan sequestrasse Min-seo. Quando Min-seo acordou, percebeu que seu sequestrador era o próprio diretor Nan e imediatamente deduziu que ele era o responsável pela tentativa de assassinato de Ji-yoon. O diretor Nan, tentando incriminar Min-seo, usou uma faca para retirar um pouco de sangue dele e forjar uma evidência contra ele. Além disso, o diretor forçou Min-seo a escrever uma carta confessando o crime, mas Min-seo não se entregou facilmente. Aproveitando a distração de um guarda, ele conseguiu atacar os sequestradores e fugir. Em uma situação desesperadora, Min-seo recorreu a Ji-yoon para pedir ajuda. Ele se ajoelhou,
implorando perdão e oferecendo sua ajuda para revelar toda a verdade sobre o ocorrido. A morte de Sulyu também levou Chae-a procurar Ji-hyun. As duas, unidas pelo desejo de vingança, decidiram trabalhar juntas para derrubar o presidente Cheon, mas faltavam provas. Foi então que Chae-a revelou que Min-seo possuía todas as evidências secretas dos crimes cometidos pelo grupo Cheon. Percebendo que a situação estava se complicando, o presidente Cheon rapidamente ordenou que o diretor não se apressasse em retirar todas as evidências importantes. No entanto, Ji-hyun e Min-seo bloquearam a estrada e conseguiram roubar os documentos antes que o diretor chegasse. Pouco depois, o presidente Cheon, com seus subordinados, foi até a casa onde as evidências estavam escondidas. Quando o diretor não estava prestes a entrar, Min-seo sacou uma arma, e a situação saiu de controle. Nesse momento, o presidente Cheon ofereceu uma grande quantia em dinheiro para Min-seo, pedindo-lhe para matar Ji-hyun. Ele prometeu transferir 10 bilhões de won imediatamente, além de garantir que não haveria mais problemas entre eles. Min-seo recebeu rapidamente uma notificação no celular com a transferência do dinheiro, e o presidente Cheon insistiu para que ele matasse Ji-hyun. Para surpresa de todos, Min-seo realmente apontou a arma para Ji-hyun e, sem hesitar, puxou o gatilho. Ji-hyun sentiu como se estivesse afundando em um abismo, da mesma forma que Sulyu havia feito antes, mas sorriu pois sabia que logo reencontraria sua mãe, irmã e até Sulyu, apesar de ver Min-seo atirar contra ela. O presidente Cheon, no entanto, ainda não estava tranquilo. Só quando o diretor não trouxe a notícia de que o corpo de Ji-hyun não havia sido encontrado é que ele percebeu que algo estava errado. Na verdade, isso fazia parte de um plano elaborado por Ji-hyun, Chae-a e Min-seo. Ji-hyun havia apenas sofrido ferimentos superficiais e estava bem. Chae-a salvou no momento crítico. Desde o início, elas haviam instalado câmeras de vigilância na casa, com o objetivo de registrar as provas do suborno do presidente Cheon para que Min-seo a matasse. Agora, com tudo gravado, Ji-hyun começou a planejar sua vingança. Ela encontrou uma loja online onde carregou o vídeo do presidente Cheon subornando Min-seo e fez questão de espalhá-lo nas redes sociais. Em seguida, foi para uma praça movimentada e iniciou uma transmissão ao vivo. Graças ao trabalho de caridade que havia feito anteriormente, Ji-hyun tinha acumulado muitos seguidores. Sua transmissão ao vivo rapidamente atraiu a atenção de vários transeuntes e repórteres, que começaram a se reunir para assistir e acompanhar a revelação das provas. Ela estava determinada a revelar toda a verdade sobre a morte de sua mãe e irmã mais nova. Quando a notícia se espalhou, o presidente Cheon e Chae-a também chegaram ao local, diante do público e das câmeras. Ji-hyun, com coragem, contou a todos o sofrimento que sua mãe e irmã passaram e o quanto ela havia lutado para descobrir a verdade. Apesar de seus esforços, os resultados foram desastrosos. Além disso, a morte de seu marido também passou a ser vista como suspeita pela polícia. Diante do poder, não importava o quanto ela implorasse ou gritasse, ninguém dava ouvidos às suas palavras. Isso refletia o desprezo da elite pela vida humana. Em um momento de desespero, Ji-hyun apontou uma faca para o presidente Cheon, enquanto Chae-a, que estava ao lado dele, também testemunhava a cena. Ela então assumiu sua responsabilidade em uma série de acontecimentos e de forma sincera confessou que no passado, não conseguia compreender a dor e o desespero de Ji-hyun pela perda de seus entes queridos. Mas foi somente com a trágica morte de Sol-ho que ela conseguiu entender. Após essas palavras, Chae-a se ajoelhou diante de Ji-hyun e pediu desculpas sem hesitação. Ji-hyun olhou para o presidente Cheon, mas ele continuou se recusando a admitir seu erro. Ignorando as críticas do público, ele se virou e saiu. Porém, diante da forte reação das pessoas justas, o presidente Cheon foi rapidamente preso pela polícia. Ji-hyun acreditava que agora, com as evidências em vídeo, seria fácil condenar o presidente Cheon. Mas, para sua surpresa, o diretor não alegou que Ji-hyun e Min-seo haviam sido amantes no passado e, por isso, pediu que ela provasse a autenticidade do vídeo. Segundo ele, o objetivo deles era fraudar 10 bilhões de wons. Além disso, Min-seo havia pegado o dinheiro e fugido. No entanto, Min-seo apareceu no tribunal, segurando um cheque de 10 bilhões de wons. Ele foi até lá de forma voluntária para testemunhar e revelou toda a verdade sobre o incidente. Chae-a também estava presente no tribunal e, ao ser questionada,
confessou que havia agredido a irmã mais nova de Ji-yoon. Mas quando o juiz mencionou que ela havia incendiado o centro de detenção para matar Kang In-bel, ela afirmou que isso era apenas uma armadilha e que Kang In-bel não estava morto. A polícia então prendeu Kang In-bel, que estava vivo. Com todas as evidências autênticas apresentadas, o presidente Cheon não pôde mais resistir. Através do veredito do tribunal, o presidente Cheon, o diretor Nam, Min-seo e Kang In-bel receberam a punição que mereciam. Quanto a Chaya, como não foi possível provar que ela foi diretamente responsável pela morte da irmã de Ji-yoon, ela foi absolvida. Com isso, finalmente tudo foi resolvido. Ji-yoon, por fim, abriu a carta que Sol-ho havia escrito para ela enquanto ainda estava vivo. Imagens do passado dos dois começaram a surgir em sua mente, e as lágrimas começaram a cair. Talvez apenas naquele momento, Ji-yoon tenha realmente considerado Sol-ho como seu marido. Agradecemos a todos por assistirem. Até o próximo vídeo.